Pessoal, é Doc do escolatrader.net. Eu vou bater um papo com vocês agora, é até um bate-papo bem rápido, para falar de uma coisa muito importante para nós que somos operador de Forex, somos operador de opções binárias, que é o assunto horário de abertura dos mercados, né? Eu ainda pretendo fazer um artigo sobre esse tópico, sobre esse ponto, mas vou fazer esse vídeo rápido aqui para deixar para vocês aí no YouTube, para vocês terem uma ideia da importância disso. Quando nós estamos operando com opções binárias, tem um horário da noite, final do dia aqui no Brasil, até aproximadamente 9 horas GMT, 21 horas GMT, 9 horas pós-meridium GMT. GMT significa -3, né? Se, por exemplo, o mercado de Tóquio, que é o mercado asiático, que ele abre às 9 horas GMT, quando lá for 9 horas GMT, 9, 10, 11, 12, aqui será meia-noite no Brasil, né? Nós teremos meia-noite. Então é o seguinte, qual a importância da gente prestar atenção nesses horários? Porque o mercado, os preços, primeiro que quando é final de mercado, os preços têm uma tendência a ficarem letárgicos, caminhar de lado e às vezes esse movimento de lado que ele faz é até benéfico para você fazer a operação 2 por 1, né? Eu tenho essa operação que eu chamo de operação 2 por 1 campeã, bem explicada numa videoaula na nossa área restrita do site. Se você ainda não se cadastrou e não fez o seu primeiro depósito, que é o mínimo de R$250 na corretora, aliás, mínimo de $250 na corretora, você não tem acesso ainda à área restrita. Mas a partir do momento que você fizer isso, que você se cadastrar através do nosso site e fizer esse depósito mínimo, ativando a sua conta de mínimo de $250 e nos avisando, você terá acesso à área restrita do site e poderá ter acesso a essas videoaulas super importantes e gratuitas, né? Então é o seguinte, eu tenho essa videoaula lá que explica sobre essa operação 2 por 1 que eu estou falando agora. Quando o mercado está lateral, que é no finalzinho de um determinado mercado, por exemplo, o mercado asiático, vai ter um determinado horário que os mercados estão meio que parados, né? Não é que estejam exatamente parados, eles estão, existe algum movimento no mercado, mas é um movimento bem lateral mesmo. Nesse movimento lateral dá para você operar com a operação 2 por 1 campeã. E o que acontece aqui, nessa bandejinha da plataforma de operações, da corretora e option, e outras mais também, você vai encontrar isso. Você vai encontrar aqui 3 ou 4 ativos, entendeu? Para você operar, né? Para quem está acostumado com um determinado ativo, o euro-dólar é carro-chefe do mercado Forex, né, gente? Esse par de moedas aqui está praticamente em todos os momentos, praticamente 24 horas por 7, você encontra esse par euro-dólar. O dólar ien também é bem presente durante as 24 horas do dia, né? Mas fundamentalmente você vai encontrar 4 ou 5 ativos aqui. Você, nesses horários em que o mercado está meio parado, você não encontra índices, você não encontra ações, né? Nada disso. Por isso é importante a gente estar atento ao horário de funcionamento do mercado. E como é que a gente pode saber, né? Primeiro você vai ter que anotar isso depois para você não esquecer mais. Existem alguns sites, né? Esse site aqui é fxtradeoanda.com. Ele tem uma APIzinha aqui, um aplicativozinho aqui que eu achei ele muito interessante. Você abre ele e ele mostra essa janelinha para você e fala quais os mercados que estão abertos, que hora que abriu, né? Você vê o mercado de Sydney que está aberto, ele está em sobreposição com o mercado de Tóquio, que abriu às 9 horas pós-meridian, né? 9 horas GMT, né? E ele vai fechar, o mercado de Sydney vai fechar, o mercado de Sydney vai fechar em 4 horas e 32 minutos,
daqui a 4 horas, para quem está no Brasil agora são 22h29, né, 22h30 aproximadamente. E ele abriu, o mercado de Sydney abriu às 6h02, às 6 horas, né? Às 18 horas ele abriu no horário GMT, 18, 19, 20 e 21. Significa que eram 9 horas da noite aqui no Brasil. E ele abriu às 18 horas e vai fechar daqui a 4 horas e 31 minutos. O bom desse aplicativozinho aqui é que ele mostra para você quanto tempo falta para o mercado fechar, se você quiser operar com ativos desse mercado. O mercado de Tóquio, da mesma forma, abriu aqui, ele está em sobreposição com o mercado de Sydney, abriu às 21 horas, que aqui no Brasil seria meia-noite, e ele vai fechar em 7 horas e 31 minutos. O mercado de Londres, o mercado europeu, está fechado, né? Você vê que quando está preto sempre está fechado. Mas aqui ele fala para você que hora que ele vai abrir, né? Ele vai abrir daqui a 5 horas e 31 minutos. Se nós temos 22h30, né? Daqui a 5 horas e 30, aproximadamente 4 horas da manhã, né? O mercado de americano, de Nova York, de New York, ele vai abrir daqui a 10 horas e meia, ou seja, às 9 horas da manhã, do dia de amanhã, do dia 21, né? Então aqui, esse aplicativo ele é muito interessante. É bacana, tá? É bom vocês manterem no favoritos de vocês esse fxtrade.oanda.com. Tem ele em português, tá vendo? Língua portuguesa. É um site bom para a gente poder tá pesquisando, navegando nele, né? Ele traz essas informações boas e gratuitas para a gente, né? E aqui nós temos o site da investing.com, que é um site muito importante, muito interessante, né? Eu gosto dele demais por causa dessas informações que ele dá pra gente. Também traz várias informações, traz calendário econômico e traz aqui o horário do mercado Forex mundial, né? E traz o horário de mercado de ações mundiais, que também difere, né? Difere um pouco. Aqui ele mostra pra gente os mercados que estão abertos, né? E que são esses que estão com o reloginho verde, que é o de Sydney e o de Tóquio, e os que estão fechados que o reloginho está vermelho, que é o de Nova York e de Londres, o americano e o europeu, né? Mostra também de uma forma diferenciada, mas também em horário GMT, né? O horário de abertura e de fechamento de cada um. Então é isso, gente. Eu acho que o que eu queria falar para vocês é isso, né? E a importância de você conhecer o horário de abertura e fechamento dos mercados, saber interpretar. Isso é fácil. Depois que você pegar o jeito, você marca, você anota no papel, você acaba decorando, né? O interessante desse site aqui do Oanda é que esse aplicativo deles, você vê essa barrinha aqui andando, né? Ela caminha, essa barrinha aqui, amarela, é a barrinha de esgotamento do mercado. Ela vai, cada vez que você atualiza, acho que nem você não precisa nem atualizar a página, ele atualiza sozinho aqui, ó. E você já vai sabendo, você vai vendo em que ponto, por exemplo, o mercado de Sydney já está mais ou menos na metade do pregão, passou da metade do pregão. O mercado de Tóquio está começando, né? Está bem no início do pregão mesmo. Então, com base nisso, você olhando, você tem uma ideia de qual mercado que fica interessante, qual ativo de qual mercado fica interessante você entrar numa operação, porque quando ele está no finalzinho, como eu estava explicando antes, você opera de um jeito. Quando o mercado está, que nem aqui o mercado de Sydney está no meio, você opera os ativos dele de outro jeito, né? Vamos só dar uma olhadinha no dólar australiano contra o dólar americano, ver como é que está. Olha aí, entendeu? Como é que está a evolução do nosso gráfico, né? A gente pode olhar isso também no MetaTrader ou também no site do investing.com aqui, que ele demora um pouco porque tem o gráfico para abrir. Será que o gráfico dele não está aqui agora?
Vamos ver aqui no NetDunner, que o gráfico fica mais fácil para a gente ver, né? Esses sites, NetDunner, Investing.com, esse Oanda.com, esses sites, gente, isso aí tem que estar nos seus favoritos ali de carteirinha, entendeu? Você tem que estar com ele aberto na tua cara ali sempre, né? E isso aí isso é ferramenta do investidor, entendeu? É ferramenta do investidor de opções binárias, é ferramenta do investidor de Forex. Eu vou ter que abrir o MetaTrader porque parece que não vai abrir esse gráfico do NetDunner, que deu erro de plugin. Mas a gente abre rapidinho só para a gente ver como é que está a evolução, para mostrar para vocês como é que está a evolução do par, do dólar australiano dólar, né, com relação aos outros ativos dos outros mercados. Você vê que no meio do mercado, no meio do pregão, aliás, o par ele está bem ativo, né? Ele está com movimentos bem nítidos para a gente poder, com bastante volatilidade. Vou acertar esse gráfico aqui. E a gente dólar australiano e o dólar americano. Vou colocar num tempo de 5 minutos, vou modificar um pouquinho esse ecrã aqui para a gente ter uma visão mais... só vou aumentar aqui para dar um zoom aqui para não perder muito tempo, para vocês terem uma ideia de como é que está a volatilidade. Olha aí, ó, é um gráfico de 5 minutos, se a gente colocar no gráfico de 1 minuto, né, ele vai mostrar para a gente com mais clareza, né, com mais nitidez a volatilidade do mercado. Entendeu? Tá vendo? É um sobe e desce bem amplo, né? Apesar de ser de 1 minuto. Mas se você olha no gráfico de 5 minutos também, você vê que tem movimentos bons para se operar em call e input, né? E é diferente do mercado. Vamos dar um exemplo, se a gente conseguir encontrar um mercado aqui, apesar de que o dólar está sempre presente, mas aqui o mercado europeu está fechado, né? Você já vê apesar de também ainda está bom para trabalhar, né? Que depois esse horário aqui, apesar do mercado lá estar fechado, existem o ativo, o mercado europeu e o americano está fechado, o ativo dele está sendo negociado em outros mercados, né? Então você ainda consegue movimentos bons para se trabalhar. Agora, naquele horário que eu falei, que é o horário realmente fim aqui no final de pregão, né? E aí, por exemplo, vamos dizer que fechou o mercado de Sydney e está fechando o mercado asiático. Aqui, nesse horário aqui, que seria às 3h50 da manhã aqui no Brasil, né? É um horário meio ruim para se operar. A partir das 4 horas, aí começa a ficar bom, da madrugada, das 4 às 5, porque o mercado asiático está fechando, o mercado de Sydney já fechou, mas o mercado asiático está fechando e o mercado europeu está abrindo. Aí você pega a abertura do mercado europeu, aí você pega um movimento bom. Mas aqui, por volta das 3 horas, entendeu? Aí já começa a ficar difícil, um pouquinho difícil para se operar, né? Final do mercado americano, bem finalzinho mesmo, e a abertura do mercado australiano, é o horário mais morto que existe, né? Que você encontra para você operar. Nesse horário, finalzinho do mercado americano e comecinho do mercado de Sydney, aí você vai ter problemas não é problemas para operar, você vai ter você vai ver que o ativo fica
mais letárgico, mais calmo, né? Dá para operar também, dá para operar nos movimentos laterais. Então é isso aí, gente. Esse vídeo é um vídeo rápido mesmo, só para falar sobre horário de abertura e fechamento de mercados internacionais. E eu acho que não tem muito o que explicar. Eu agradeço a todos que assistiram. Visitem o nosso site, entrem nos nossos links, cadastrem-se através dos nossos sites, façam lá o seu primeiro depósito na corretora que vocês escolherem, nos avisem para que vocês tenham acesso a mais benefícios, além dos benefícios gratuitos que o site escolatrader.net oferece. Vocês tenham acesso à área restrita e às informações valiosas que nós colocamos lá. Muito obrigado, um abraço e sucesso aos que trabalham.